Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos traz uma grande oportunidade para aprofundar o relacionamento com Deus. O livro de Salmos é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Então, se você começa a meditar em Salmos, você tem 150 dias de relacionamento com Deus. Meditando em um salmo por dia, você tem 150 dias em que você vai aprofundando o seu relacionamento com Deus dia a dia. Se você medita 2 vezes em Salmos no ano, você cobre 300 dias de relacionamento com Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual o livro dos Salmos é uma oportunidade de aprofundamento do relacionamento com Deus. Você praticamente cobre o ano todo conhecendo mais a Deus dia após dia. O segundo motivo é que o livro de Salmos ele é um livro de louvores. No hebraico, ele se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e isso significa louvores. Você aprende como louvar a Deus, como ter adoração a Deus. Cada salmo nos ensina que a adoração a Deus deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Número 3. No livro dos Salmos, você, quando abre ele ensina como você vai ser bem-sucedido. O Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, ou seja, bem-sucedido, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite para fazer tudo o que está escrito nela, porque quem faz isso é comparado a uma árvore plantada a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Os ímpios não são assim. Eles são como a moinha, como a palha que é espalhada pelo vento. Então você abre o livro de Salmos e você vê logo no Salmo de número 1, você vai ser bem-sucedido se você seguir por esse caminho de meditação na palavra diariamente, porque você vai receber o alimento espiritual, você vai ficar conectado com a fonte, que é Deus, e você vai receber águas vivas, águas que correm, águas que saciam a nossa sede do Espírito, e isso vai fazer com que as suas folhas não sequem. Folhas significa que você vai ter fé, esperança, amor, paciência, união, amizade, comunhão, paciência, mansidão, humildade, arrependimento dos pecados, consolação. Tudo isso são coisas que Deus dá para aqueles que meditam na sua palavra. Cada salmo nos ensina como alcançar todas essas coisas que nós acabamos de dizer. Você abre o Salmo de número 3 e o rei Davi, que escreveu o Salmo 3, ele escreveu assim: como se tem multiplicado os meus inimigos e os que procuram o meu mal. Como se tem multiplicado aqueles que querem a minha destruição. Mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então, o Salmo de número 3, ele mostra que se você estiver sendo perseguido pelos seus inimigos, Deus vai estar com você e você não vai ter insônia, mas vai conseguir descansar. No Salmo 27, está escrito no verso 2: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
Então veja que o Salmo 27 ele traz um reforço de que se pessoas malvadas quiserem investir para comerem as suas carnes, eles tropeçarão e cairão. Então você tem no Salmo de número 3 e no Salmo de número 27 palavras que mostram que se você estiver rodeado de inimigos, você vai ficar em paz, porque o próprio Deus vai fazê-los tropeçar, vai fazê-los cair. E o Salmo 23, no verso 5, diz assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, prepare a festa, a comemoração, a mesa na minha frente com os meus inimigos, porque aí eles verão que não adiantou nada eles investirem as suas armadilhas, as suas estratégias, porque aquele que confia em Deus recebe a proteção. No Salmo 18 está escrito que o Senhor é a minha rocha, Ele é o meu escudo, Ele é a minha proteção. Então, quando você lê os Salmos, você vai aprendendo e experimentando essa confiança de que Ele está conosco diante dos nossos inimigos. Se você está enfermo, doente, você lê o Salmo de número 6 e lá está escrito que Deus nos acompanha na cama, no leito da enfermidade. No Salmo 38, ele confirma isso também. Então, quando você se sente só porque está enfermo, esses salmos mostram que você não está sozinho. Pode até ser que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos deixem você acamado num hospital, mas Deus está ali amparando e cuidando de você, dando consolação. Quando você pensa que está com muita idade, que está doente, que vai morrer e que tudo se acabou, o Salmo 90 fala que nós somos como a erva, que nasce, floresce, depois se seca e é lançada nos fornos. Mas para Deus, 1000 anos são como a vigília que passou. Ele é eterno e Ele promete que todos aqueles que estiverem com Ele herdarão a vida eterna. Então, há esperança mesmo quando você pensa, acabou. Há um novo caminho, uma nova vida depois da morte, para sempre na eternidade com Deus e com descanso. Existe essa promessa no Salmo 90. Quando você pensa, eu não sou ninguém, ninguém me ajuda, todos me desprezam, todos se esqueceram de mim. Você vê o Salmo de número 8, dizendo: quem é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que o visites? Pouco menor do que os anjos o fizeste, mas o coroaste com o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Então esse texto do Salmo 8 fala que Deus, apesar das nossas fraquezas e fragilidades, colocou todas as coisas criadas por Ele nas nossas mãos. Então, isso já é motivo para que você se alegre e olhe para o céu quando alguém criticá-lo, diminuí-la ou disser qualquer palavra para te desprezar. O Salmo 121 fala: eu elevo os olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não olhe para o que estão falando de mal a seu respeito. Olhe para o céu, é de lá que vem o seu socorro. O Salmo 121 fala: Ele fez o céu e a terra, e é de lá do céu que vem o seu socorro. Ele nunca dorme. O Salmo 121 diz que ele nunca dorme, mas ele guarda os que confiam nele. E quando você confia nele, está escrito no mesmo Salmo 121,
O sol de dia não te molestará, e nem a lua de noite. Significa, durante o dia, quando você estiver no calor dos problemas e das dificuldades, o sol não te incomodará. E nem a lua de noite significa, você não ficará com insônia. Você não ficará incomodado com a luz da lua, sem dormir, preocupado, preocupada, porque quando você coloca os seus olhos nos montes, ele dá o sono tranquilo para você. Quando você está abatido, o Salmo 46 lembra que o Senhor está do seu lado como socorro bem presente na angústia. O Salmo 4 fala que na angústia o Senhor dá largueza para os que confiam nele. O Salmo 42 fala, por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. O Salmo 51 fala, me livra dos pecados que eu cometo, me livra dos crimes de sangue. Davi cometeu um adultério, matou o marido da mulher para ficar com ela, depois ele se arrependeu. Foi até Deus e disse no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu sou pecador. Então, o Salmo 51, ele serve de consolo quando cometemos pecados. Ele nos ensina que quando nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa e nos coloca de volta no caminho dele. Você vai crescendo e aprendendo com cada salmo que você lê. E quando você ora e sente que a sua oração não passa do teto, o Salmo de número 13 fala assim, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me ouvirás? Até quando? Para sempre? Até quando o meu inimigo colocará o seu pé sobre a minha garganta? Até quando será assim? Mas ele termina dizendo, mas eu sei que cantarei louvores ao Senhor. Eu sei que vou provar da sua salvação. Então, Salmo 13, ele nos ensina que Deus nunca deixa a nossa oração no teto. Pode parecer que ele está longe, mas ele está ouvindo e ele está bem perto. Então, você chega no Salmo 150 e lá no Salmo 150 diz, todo ser que respira louve ao Senhor. Dessa explanação, o que nós aprendemos? Que você começa o livro de Salmos aprendendo como ser bem-sucedido e ser feliz, meditando na palavra dele dia e noite. No longo da leitura dos Salmos, você vai percebendo que Deus está conosco em todos os momentos. E você chega no Salmo 150 com uma conclusão. Todo ser que respira deve louvar a Deus, porque Deus é sempre bom. Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Ele está conosco em todos os momentos e devemos louvá-lo também quando estamos alegres, quando estamos felizes. O Salmo 100, o Salmo 146, 147, 148, 149 e 150, que são os últimos salmos, todos eles falam, louvai ao Senhor por várias razões, por vários motivos. Quando você medita na lei do Senhor dia e noite, você vai chegar ao final sempre encontrando muitos motivos para louvar a Deus. Hoje nós estamos no dia 134 desse propósito. Você pode acessar na seção das playlists a playlist 150 dias para crescer com salmos e ter acesso a todos os salmos que nós lemos até agora. Hoje nós vamos prosseguir nessa série e você está vendo na tela Salmos capítulo 134, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo é independente. O livro de Salmos ele foi
organizado depois de muitos anos e ele foi organizado por etapas. Primeiro, eles reuniram o Salmo número 1 até o Salmo 41 e formaram o livro 1. Depois do 42 ao 72, formaram o livro 2. Do 73 até o 89, formaram o livro 3. Do 90 até o 106, formaram o livro 4. Do 107 até o 150, formaram o livro 5. Eles foram sendo reunidos, os salmos, e porque eles foram escritos por vários autores, foram escritos pelo rei Davi, pelo rei Salomão, por Asaf, pelos filhos de Corá, por vários sacerdotes anônimos, por Moisés, por Etã, e que era um levita, uma pessoa que adorava a Deus. E depois de vários anos, o povo de Israel reuniu esses salmos e se formou o livro que hoje nós recebemos, com 150 salmos. Mas ele foi organizado em 5 etapas, que são esses 5 livros que nós comentamos. E por isso, o livro de Salmos não tem capítulos. Não existe uma relação de um capítulo, de um salmo com o anterior ou com o posterior. Por isso que o correto é você dizer Salmos 134. Aqui nessa Bíblia tem capítulo, escrito capítulo, porque ela é uma Bíblia de estudo digital. Por isso que ela coloca capítulo aqui. E no Salmo 134, vamos lembrar mais um detalhe. Você deve dizer no singular, Salmo 134. Salmos no plural é para você falar do livro, da reunião dos salmos. Então, o Salmo 134 ou Salmo de número 134, você também pode falar assim, é o último salmo que faz parte do conjunto do Cântico dos Degraus. O Salmo 120 até o Salmo 134 formam um conjunto de 15 salmos que são conhecidos como Cânticos dos Degraus. Por que eles são chamados de Cânticos dos Degraus? Porque quando o povo de Israel tem as festas em Jerusalém, toda a nação sobe para Jerusalém. E nós dizemos que sobe porque Jerusalém fica numa região montanhosa. Então as pessoas sobem. Por isso que esses salmos, o 120 até o 134, são chamados de Cânticos dos Degraus, porque são os salmos que o povo de Israel vai cantando. O livro de Salmos é um livro de louvores, como nós já falamos, que é Terrilim, significa louvores. Então eles vão cantando esses salmos em direção a Jerusalém quando eles vão para a Páscoa, para a festa das semanas, para a festa dos tabernáculos. Quando o povo se reúne, eles cantam esses salmos, do 120 até o 134. A característica desses salmos é que eles são salmos curtos. Você está vendo na tela que o Salmo 134 só tem 3 versículos. Se você pegar o Salmo 120 até o 134 e folhear a sua Bíblia, você vai ver que esses salmos têm 3, 5, 6, 8 ou 9 versículos. Todos eles são salmos muito curtos, com exceção do Salmo 132, que tem 18 versículos, porque o Salmo 132 conta a história do rei Davi, quando ele construiu o templo, quando ele quis construir o templo e colocou no coração de colocar a Arca da Aliança dentro do templo. Então o Salmo 132 é o único salmo que tem 18 versículos. Todos os outros são curtos. E agora, entrando na leitura do Salmo 134, nós vemos aqui versículo 1. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Então, o Salmo 134 é um convite para louvar a Deus, para falar bem a respeito de Deus, para falar a respeito dos testemunhos
das maravilhas que ele faz entre o povo. Ele convida os servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor. Que assistem na casa do Senhor quer dizer aqueles que ficam sempre na casa do Senhor. Que todos os que estão com Deus lembrem de louvá-lo, de agradecer a Ele e de contar as bênçãos que Ele tem derramado, as coisas maravilhosas que Ele faz. Veja o versículo 1 mais uma vez. Eis aqui, ou seja, aqui onde nós estamos reunidos, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, vocês são servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites, que vêm sempre na casa de Deus, que cuidam das coisas de Deus, aqui nesse lugar, bendigam ao Senhor. Versículo 2, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Então, levantem as mãos. Levantar as mãos é um gesto de reconhecer que é de cima que vêm as nossas bênçãos. Levantar as mãos é lembrar. Foi do céu que nós recebemos as bênçãos. Nós lembramos que veio dele a nossa vida, que vem dele tudo que nós recebemos e que por essa razão precisamos agradecer a ele. E aí o versículo 3, o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Sião é um monte, na verdade é um conjunto de montes que fica em Jerusalém, onde as pessoas adoram a Deus. Então ele está dizendo assim, esse monte Sião fica em Jerusalém. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião, quer dizer que o Senhor que fez o céu e a terra, esse Deus nosso, que é todo-poderoso, nos abençoe desde a nossa cidade, lá de Jerusalém. Como nós falamos, esses cânticos aqui, que são os cânticos dos degraus, são canções que o povo de Israel canta quando está indo para Jerusalém para celebrar as suas festas. Então você veja que o povo vai cantando isso. Bendigam ao Senhor. Levantem as mãos para louvar ao Senhor. Porque o Senhor fez o céu e a terra, e Ele nos abençoa desde Sião, desde Jerusalém. Eles estão indo para lá, fazendo as suas romarias. Tanto que esses salmos, do 120 até o 134, tem algumas bíblias que dizem que esses salmos são os cânticos de romaria, porque eles fazem as suas procissões, as suas caravanas para Jerusalém. Outras bíblias colocam como cânticos das subidas, porque Jerusalém fica numa região montanhosa. Mas o nome mais comum é cânticos dos degraus, porque é como se eles subissem degrau por degrau. Eles estão subindo em direção a Jerusalém. Essa é a meditação do Salmo 134, e uma aplicação prática desse Salmo 134 é: eis aqui, você que está acompanhando esse vídeo, você lê a palavra de Deus, eis aqui, nesse momento de leitura bíblica, lembre de bendizer ao Senhor. Lembre, você que é servo do Senhor, você que é serva do Senhor, de levantar as mãos e dizer: Deus é muito bom. Lembre de agradecer porque você está respirando, você está com vida, você está numa casa, ou num trabalho, ou na casa de um parente, ou na casa do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu filho, ou da sua filha, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Você está com esse telefone celular com acesso à leitura e a ouvir essa mensagem. Você consegue ver, consegue ouvir, consegue respirar. Talvez você esteja num hospital, mas mesmo que você esteja num hospital, você está sendo cuidado por pessoas, e tudo isso mostra a bondade de Deus. Você tem o sono, você tem o paladar, você pode beber a água, você pode experimentar o sabor dos alimentos, e mesmo que você esteja acamado, você tem esperança de que vai se levantar desse lugar e vai voltar a seguir o seu caminho. Então, nós temos muitos motivos para levantar as mãos
e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Que você receba essa alegria de agradecer por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Essa é a mensagem do Salmo 134, lembrando que quem cuida de nós é o Senhor. Veja o versículo 3. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde o lugar que ele mora. Sião era o lugar de adoração a Deus, o lugar que o povo israelita dizia assim: Deus mora lá. Então, que o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde os céus, o lugar que ele habita, o lugar em que ele mora. Essa é a mensagem de hoje. Agora tenho um convite a fazer a você que escutou essa mensagem e que ainda não recebeu a Jesus. Jesus morreu na cruz para dar salvação para todas as pessoas que o receberem. Quando você recebe a Jesus fazendo uma oração, dizendo que você quer que ele entre na sua vida, tendo fé nele no seu coração, você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna filho, filha de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em você, para te ajudar a segui-lo até a eternidade, e você tem o seu nome registrado no livro da vida, que é o livro que fica no céu, onde estão os nomes de todos aqueles que vão herdar a vida eterna, que significa, depois dessa vida, entrar no céu e estar com ele para sempre. Então, se você nunca aceitou a Jesus e nunca recebeu ele, faça essa oração comigo agora. Creia no coração que Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz e derramou aquele sangue para que eu recebesse o perdão dos meus pecados, para que todos nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Então, tenha no coração esse entendimento, recebendo ele no coração com fé, e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora. Deus me recebe como teu filho, como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para segui-lo até a eternidade. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você agora é filho, é filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo em você. O Espírito Santo em você vai dizer a você quando você estiver no caminho errado. Como que ele fala isso para você? Ele coloca um aperto no coração, um incômodo, uma inquietação. Ele tira a sua paz, alertando: isso está errado. E quando você escuta o Espírito Santo e obedece e desvia o caminho do erro, você encontra paz, alívio. E quando você está em dúvida, você pode fazer uma oração a Deus e Ele vai responder a você. Nem sempre você vai orar o primeiro dia e Ele já vai te responder. Mas insista na oração, diga a Deus: eu quero que o Senhor me mostre se eu devo fazer isso ou não, se eu devo ter esse relacionamento ou não, se eu devo fazer esse negócio ou não, se eu devo comprar isso ou não. Faça propósitos pedindo que Deus oriente a sua vida em todos os seus passos e Ele vai responder a você. Leia mais a palavra de Deus, medite na palavra, porque como você viu no começo desse vídeo, quando nós falamos sobre os salmos e como eles falam conosco, revelando o que Deus faz e quer nos ensinar no nosso relacionamento com Ele, você vai lendo a palavra e entendendo como Deus age em nossa vida. Quando você estiver lendo a palavra, o Espírito Santo vai dizer a você: preste atenção aqui, veja isso aqui,
Eu estou falando com você nessa palavra aqui, e você também vai ter muitos momentos em que você vai sentir a presença dele. Nem sempre você vai sentir a presença dele. Tem dias que você vai meditar na palavra e ele vai falar na sua mente, você vai ler e vai entender as coisas dele. Mas haverá momentos em que você experimentará que ele está bem pertinho de você. Mas, independente disso, ele está, nesse exato momento, sabendo de tudo o que você está passando e nada escapa aos olhos dele. Lembre do Salmo 121. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda vê tudo o que você está passando. E, para fechar a mensagem, veja o Salmo 46, o versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a mensagem é: fique tranquilo, fique tranquila, confie em mim, porque eu sou Deus, eu ainda sou Deus e eu ainda sei o que você precisa e cuido de você. Agora, você que aceitou a Jesus, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser exclusivamente realizadas para Jesus. Jesus está vivo. Ele escuta todas as nossas orações e recebe todas elas. Ele consegue ouvir todo mundo e conversar diretamente com o Pai, porque ele é o próprio Filho de Deus. Você não precisa de outros intermediários, nem de anjo, nem de santo, nem de imagem. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens são obras das mãos dos homens, que têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos aqueles que seguirem a eles se tornarão como eles, ou seja, ficarão sem vida. Então, ore somente para Jesus. Ele escuta todas as suas orações e intercede por nós e fala diretamente ao Pai em nosso favor. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém. Vamos orar e agradecer por essa palavra. Senhor, te agradecemos pela leitura do Salmo 134, te agradecemos pelos salmos que o Senhor reservou na sua palavra para nós aprendermos a cada dia mais e mais que o Senhor está conosco, na angústia, no abatimento, na aflição, na tristeza, quando estamos acamados, quando estamos em situações difíceis e quando estamos em momentos alegres, o Senhor sempre nos guarda, nos cuida e nos recebe, nos dando o perdão dos pecados quando erramos e nos levantando e nos erguendo para que nós possamos sempre prosseguir nos teus caminhos. Te agradecemos, meu Deus, pela saúde, pelo alimento, pelo paladar, pelo sono, pela cama, pela casa, pelo trabalho, pela família. Te agradecemos, meu Deus, pela meditação da sua palavra, pela sua salvação. Te agradecemos por todos os teus filhos e por todas as tuas filhas que hoje escutam essa mensagem e que podem dar graças e honrar ao Senhor, recebendo o conhecimento do Senhor e entendendo que o Senhor está acompanhando cada um deles em tudo que eles estão fazendo para que eles prosperem, que o Senhor os ama e quer o bem de todos eles e das suas famílias. Te pedimos agora que o Senhor venha reservar cada dia mais e mais comunhão, graça, unção, renovação, esperança, fé, mansidão, humildade, perdão e arrependimento dos pecados, que possamos alcançar o teu reino e possamos estar cada dia mais próximos de ti até a eternidade, quando moraremos eternamente com o Senhor. E que o Senhor esteja conosco hoje e sempre eternamente. Amém e amém. Deus abençoe seu dia, hoje sempre grandemente com as bênçãos do Senhor. Amém e graças a Deus.